Que massa, galera, tudo que está acontecendo aqui. É de Deus isso, né? Que não é só dança, nem pulo, nem força, mas tem fé, tem carinho, tem cumplicidade, tem amizade rolando aqui. E só Deus pode fazer isso, né? Só Deus pode fazer isso. Muito feliz. E, gente, para quem curtiu esse retiro, em novembro tem outro. Já estamos preparando, talvez seja no mesmo lugar, mas a gente vai tentar fazer em um outro espaço. E o retiro é sempre bom para a gente ter, não porque a gente se isola e lá Deus fala conosco, porque Deus fala conosco em qualquer lugar, mas de fato porque a gente tira um tempo de qualidade, né? A extensão de tempo. Meu pai. É do Bahrein. Aham. Muito bom. E os GPs estão rolando aí, a gente está sabendo, né? O GP da Mari agora está se dividindo. A Jéssica, cadê a Jéssica? Está lá a Jéssica, né? Nova líder do novo GP. Amém? Temos aqui o nosso irmão Tunicão. Tem o GP do Tunicão aí que tá plantado, vai sair. Brincadeira, né, Lucas? Tunicão é só a peça do teatro lá. Mas que bênção, gente. Essa semana foi interessante porque tive o feedback, esse negócio ficou muito alto aqui, né? Parece que, sei lá, me lembrei da Bleia com esse negócio, todo mundo fica lá em cima e tal. Dá uma força tirar esse negócio daqui, eu fico lá em cima. Se for botar o chapéu, parece o Valdomiro. Vai lá, varão. Viu só? Isso é força de Deus, irmãos. É muita enxada. É muita enxada. Não, ficou legal agora. Esse azul aqui tem uma cara da quadrangular, rapaz. Vamos tirar esse negócio aqui daqui. Pronto, agora ficou um negócio. Todos abençoados, todas as igrejas irmãs. Agora ficou. Gente, eu gostaria de ler um texto de 1 Coríntios com vocês, enquanto vocês abrem. Eu estava falando que essa semana, algumas pessoas, alguns de nós aqui, outros que estiveram no retiro, 1 Coríntios capítulo 12. Algumas pessoas que estiveram no retiro me procuraram, assim, cada um contou, a partir da sua perspectiva, a partir do seu olhar, o que ele experimentou lá, né, o que ele viu. Nós tivemos lá momentos bem distintos, né? Tivemos Tarsis, bem penteca de manhã, na sexta-feira. Aí tivemos o pastor Cris do Adolas, da outra vibe, né, cafanhacão e tal. O Lucas está deixando o cafanhaque crescer assim, né? Cadê o Lucas Passos aí? Está deixando o cafanhaque para ver se fica igual. Né? Botando jaborandi, que é uns 19 anos, chega lá. E interessante que são pessoas com características bem diferentes, assim. E teve peteca reformado. E nós vamos falar sobre isso hoje. E então, teve um dos irmãos que me chamou a atenção, porque ele veio falar comigo e disse, pastor, a gente estava lá, aquela maior vibe, assim, mas eu percebi que a galera estava unida, estava todo mundo junto, vivendo unido. Foi um retiro em que essas barreiras entre essa geração que chegou aqui com 17, 18, 19, 20, 21, até, 24, né? E tem a outra turma, assim, do Salo, né? Com 39, 40, 41. Essas gerações, elas estavam bem separadas aqui no nosso grupo, vocês lembram? Daqui para essa banda, a banda da direita aqui assim, a faixa etária estava em 20, né, e a banda da esquerda aqui estava em 28, 29. E havia bem claramente uma divisão entre as pessoas. Mas esse irmão chegou para mim e disse, eu vi tudo isso, eu vi a unidade, eu vi o quebrantamento, mas eu não vi as pessoas buscando os dons do Espírito. Daí, quando ele falou aquilo me chamou a atenção, porque eu percebi que havia naquela pergunta, naquele questionamento, naquela colocação,
por trás daquilo havia todo um pensamento, uma forma de ver a igreja. Quer dizer, ele vestia os óculos e a partir desses óculos ele enxergava o mundo. Enxergava como a igreja funciona e como a igreja deveria ser. E na conversa desse irmão e de outros que eu também vi, o feedback foi mais ou menos esse, que parece que existe uma tensão entre essa vida que nós podemos dizer baseada nos frutos, que são a amizade, o carinho, o perdão, né? A paciência, a alegria, que é o que a Bíblia vai chamar dos frutos do Espírito. E essa outra questão, que são os dons, que são línguas, profecias, curas, etc. Parece que são dois mundos concorrentes. E obviamente, eu fui para casa pensando, né, naquilo que eu tinha ouvido, e de fato eu percebi que não era só na cabeça daquele irmão que veio me perguntar, mas na cabeça de uma galera. Isso são duas coisas conflitantes. Parece que a questão dos dons, elas são a evidência de que Deus está presente. Para outros parece que são os frutos. Os frutos são a evidência que Deus está presente. E para alguns irmãos diz, quando tem isso, então Deus está presente, mas estranho quando tem aquilo. E de fato os outros que estão do lado dos frutos olham, poxa, mas a gente está aqui nessa unidade que Deus construiu entre a gente, e olha para os pentecas e diz, pô, mas o que está acontecendo com aquela banda de lá? E de fato a gente pode olhar, nós congregamos, e a maioria de nós veio de várias denominações aqui, né? Eu brinquei aqui com a Assembleia, com a Quadrangular, mas, por exemplo, quem veio aqui da Assembleia de Deus aqui? Olha só, um grande número, né? Da Quadrangular, quem veio aqui? Quadranga, está aí. Luterano tem aí? Fala sério que você era luterano? É mesmo? Tem batista aqui? Alguém era batista? Batista, ó. Presbiteriano. Aí, ó. Galera presbiteriana. Outra igreja aqui. Não. Mais ou menos. Não, Deus é Amor. Tinha alguém da Deus é Amor aqui? Não. Não, mas tem uma outra igreja, uma outra denominação. Seixonoê? Da Siloé. Era da onda, eu tinha vergonha de falar. Boa. E é claro, irmãos, a gente vai vir com um histórico de vida que nós passamos nessas igrejas, e de fato nós fomos formatados, a nossa visão de igreja e a nossa espiritualidade foi formatada de acordo com a congregação ou da igreja e do grupo que nós convivíamos. É natural isso. O que eu quero compartilhar com vocês é justamente hoje a ideia de que esses dois mundos não são concorrentes, mas que eles são complementares. Eles não estão em oposição, um mundo contra o outro, mas na verdade são duas metades de uma mesma esfera, né? Viu o Sombra tinha no passado, um ia andando e outro ia atrás? Tá bom, filha. Deixa só eu balançar assim, que daí se eu paradinho eu não consigo. Vai lá. E aí, então, no outro dia, esse mesmo irmão veio falar para mim, poxa, eu tenho que levar uma palavra numa igreja e eu queria que você me desse uma força. Deus colocou no meu coração falar sobre dons. E justamente daí a gente fez uma microaula sobre o que era dons e o que era frutos. E quando eu fui conversar com Deus sobre a mensagem dessa noite, justamente Deus falou, olha, não é só a realidade desse moço, mas é a realidade de muita gente aqui perceber que entre a galera penteca e a galera, vamos dizer, reformada, tradicional, existem duas qualidades essenciais para uma igreja saudável, que nós queremos ser aqui no Esconderijo, que nós queremos ser aqui na Resgate. 1 Coríntios capítulo 12 diz assim, quero falar agora, irmãos, eu estou lendo na versão A Mensagem, e caiu um monte de esboço ali. Não, eu não tenho esboço hoje. Então, assim, pode ser que divirja um pouco aí da sua versão, mas vou ler porque eu acho essa versão aqui está muito legal para
para a galera jovem. Diz assim: quero agora falar sobre as várias maneiras pelas quais o Espírito de Deus se manifesta em nossa vida. O tema é complexo e quase sempre lembram de como eram quando vocês não conheciam a Deus, mudando de um Deus falso para o outro sem saber o que estavam fazendo, apenas imitando o que todos faziam. A vida cristã é diferente. Deus quer que usemos a inteligência. Por exemplo, usando o raciocínio, vocês sabem perfeitamente que o Espírito de Deus jamais induzirá alguém a dizer maldito Jesus. E ninguém deseja dizer Jesus é o Senhor sem o discernimento do Espírito Santo. Os dons variados de Deus são distribuídos por toda a parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. Os variados ministérios são desenvolvidos em toda a parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. As várias expressões do poder de Deus se manifestam em toda a parte, mas o mesmo Deus está por trás de tudo. A cada cristão é dada algo a fazer que mostre como Deus é. Todos ganham, todos são beneficiados. Todo tipo de dom é distribuído pelo Espírito para todo tipo de pessoa, e a variedade é maravilhosa. Conselho sábio, um dom, entendimento claro, confiança sincera, cura dos enfermos, milagres, proclamação da palavra, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Todos esses dons têm uma origem comum, mas são distribuídos um a um pelo Espírito de Deus. É Ele que decide quem recebe e o que e quando. Olha só que interessante. É Ele que decide quem recebe, o que e quando recebe. Eu vou pular aqui para o último versículo, que é o versículo 31, que diz assim: mas agora quero apresentar a vocês um caminho muito melhor. Amém. Até aqui. A galera que já ouviu falar um pouquinho sobre essa carta de Paulo aos Coríntios, sabe que essa carta foi Paulo estava com um chicote, e o chicote estava pegando no lombo da igreja de Coríntios. A igreja era uma igreja extremamente rica em recursos financeiros. Corinto, irmãos, é um porto, um dos principais portos da Grécia. Até hoje o nome da cidade é Corinto. E ali floresceu uma igreja extremamente rica, uma igreja que tinha recursos financeiros, uma igreja que tinha um status social. De fato, ela já estava atingindo, por exemplo, prefeitos, deputados, grandes empresários da cidade, ou seja, era uma igreja que já tinha uma relevância social e uma abrangência muito grande. É uma igreja que tinha também uma das maiores riquezas de dons espirituais. Nenhuma outra igreja do Novo Testamento tinha tanto dom quanto a igreja de Corinto. Irmãos, era língua estranha, profecia, mistério, milagre, cura, chovia de dons nessa igreja. Os irmãos podem claramente ver, por exemplo, que em outras cartas de Paulo, como Colossenses, Filipenses, você não vê o apóstolo trazendo essa temática, a temática sobre dons. Porque, de fato, nas outras igrejas, quando isso não acontecia, por exemplo, ter dons em outras igrejas, dons espirituais, conforme Coríntios 12, tinham os dons, mas de maneira mais parca. Tinha alguns irmãozinhos lá, penteca, assim, o Lucas Passos, tal, tinham, né, o Ney, estavam lá no meio da igreja, mas não era a igreja toda, assim. Porque tinham essa vibe pentecostal, assim, sabe? E, então, de fato, na igreja de Corinto, isso já era uma característica em que quase todos os irmãos tinham essa pegada. E aí, só que o seguinte, ao mesmo tempo que essa igreja era extremamente abençoada, ela era uma igreja extremamente bagunçada. E o apóstolo Paulo começa já desde lá do capítulo 8, 9 e 10, ele tira o chicote e desce a lenha na galera de Coríntios. É engraçado, ele vem dizendo: olha, irmãos, o negócio é em vocês são gente boa, vocês têm prosperado em várias áreas,
Deus opera vocês vários dons, só que olha, a igreja de vocês está uma zona. O capítulo 11, por exemplo, ele vai criticar a ceia, né? Ele vem dizendo, irmãos, vocês estão se reunindo aí na Santa Ceia, mas você não se reúne para bem não, vocês estão se reunindo para mal. Porque tem uns que comem até não aguenta mais e tem outros que passam fome, tem uns que bebem tudo e tem gente que fica sem beber. Vocês estão fazendo isso para a condenação de vocês. Ele dá uma cacetada lá nos Coríntios a respeito da questão da Santa Ceia. No capítulo 12, ele de novo exorta os irmãos, é uma exortação, no sentido de ser diferente do que a gente pensa, exortação não é cajado, né? Exortação é motivação, incentivo. Ele começa o texto dizendo, irmãos, sobre essa questão dos dons, versículo 1 do capítulo 12, eu não queria que vocês ficassem ignorantes. Vocês precisam saber o que são os dons. E aí ele vai dizer, irmãos, é o seguinte, os dons, eles são dados todos por Deus. E quem tem um dom não é melhor do que tem um outro dom. O dom de profecia não é melhor do que quem fala em línguas, e o que tem o dom de cura não é melhor daquele que interpreta as línguas, por exemplo. Bom, se ele está falando que tinha um irmão que achava melhor que o outro, porque tinha um dom, é porque tinha problema dentro da igreja nesse aspecto. Vocês concordam comigo? Que tinha um irmão lá que interpretava línguas e ele já chegava, né, na pontinha do sapato na igreja, tal, né? Estiloso. Porque ele achava que aquilo tinha sido um privilégio que ele tinha recebido, porque ele orava mais, jejuava mais, né? O monte que ele subia era mais alto, né? A oração dele era mais poderosa, ele tinha encontrado, né, um acesso a Deus de uma maneira mais peculiar que os outros. Aí o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, vamos baixar a bola aí, pelo amor de Deus. Vocês têm que entender que o dom quem dá é quem? O Espírito Santo. E ele dá para quem ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. O dom é uma dádiva que Deus dá para você, e ele pode dar para você hoje e não dá amanhã, ele dá quando ele quer. Outra coisa, ele dá para quem ele quer. Ele pode dar para o neto, mas não dá para o Ney, ou dá para a Dani e não dá para a Fran. Não é nós que dissemos para Deus os dons que nós queremos. É Deus que diz para nós, ou dá a nós. A palavra dom vem de carismas, que é presente, que é dádiva. É um presente, irmão. Você não ganha o presente e diz assim, mas não era bem isso que eu queria, né? O presente é um presente. Você ganha o presente, esse presente é de Deus, e ele dá conforme ele quer. E aí ele exorta os irmãos, porque, irmãos, estava uma baderna. Se os irmãos lerem a carta aos Coríntios desde o início, vocês vão ver que a mulherada ficava falando no meio do culto, o cara queria profetizar, soltar aviãozinho e tal, e o culto ficava uma algazarra. E ele dizia, mulherada, sossega o facho aí, né? As mulheres, espera o cara terminar de falar aí. Ô irmão, você é atrás aí que fica falando língua estranha o culto inteiro, está aqui, está no texto. Olha, se não tem quem interprete a sua língua, dá uma segurada aí, dá uma força, deixa o cara terminar de pregar a palavra lá. Não tá, é a carta aos Coríntios, irmãos. Eu estou aqui parafraseando de maneira, né, engraçada o que está escrito ali. Era isso que acontecia. E aquela história do cabelo comprido também de Coríntios, deixa eu explicar para os irmãos hoje aqui. Na cidade de Corinto, irmãos, na cidade de Corinto, ela é uma cidade portuária. Tinha uma leva muito grande de mulheres prostitutas na cidade, o que é comum em cidades portuárias. E naquele tempo as prostitutas se distinguiam das outras mulheres por raspar o cabelo. Por raspar o cabelo. Então, as prostitutas raspavam o cabelo enquanto tinham esse ofício de se prostituir. Quando elas vieram para a igreja, o apóstolo diz, irmãos, é importante que as mulheres tenham e deixem o cabelo crescer, para mostrar para as outras pessoas da cidade de que vocês abandonaram essa antiga vida e que abraçaram uma nova vida. Então, e só tem em Corinto esse negócio do cabelo, irmãos. Só tem em Corinto. Mas só para nós tirar esses grilos, se ainda existe, né, da nossa cabeça, é um fato que está lá. A igreja de Corinto compartilhava dessa característica. Então tá, daí o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, já tem vários dons, tem dom de cura e de milagre, tem outros dons. Aí o versículo 31 é o versículo chave para a compreensão desse texto. 31, o que diz lá em 31, capítulo 12? Quem tem uma NVI, a NVI tem uma boa tradução para essa palavra. Quem tem uma NVI aí? Irmão, NVI é a nova versão internacional.
não é nenhum partido político, nada. Não, lê você. Pô, o cara foi batizado no retiro, cara. Aham, crente. Cadê o Xandão? Tá aí também? Tá ali. O 31:12. Quem achou aí? 31:12 da NVI. Fala, Salo. Curtiram? Irmãos, buscai os melhores dons. Ponto. Mas agora eu vou mostrar para vocês um negócio mais excelente, mais punk, melhor ainda. Se vocês estão nesse negócio só dos dons, eu vou mostrar que existe um caminho ainda mais excelente. Está aqui. E aí começa lá, e todo mundo acha que foi o Renato Russo que escreveu, mas não foi, ainda que eu falasse a língua. Todo mundo que escutou Legião Urbana sabe do que eu estou falando. Ainda que eu falasse a língua... Quem é o Maico? Vai lá, Maico, você era da... Ele está rindo, Não foi o Renato Russo que escreveu. Ele... Renato Ruto. Só piada boa no esconderijo. Aí olha só, irmãos, uma coisa, a maior desgraça que aconteceu no cristianismo, irmãos, foi esse negócio de capítulo e versículo da Bíblia. Que a gente acha que os caras escreveram e está tudo compartimentado. Então o cara começa, dons eu vou no 12. Se eu quero falar sobre o amor, eu vou no 13. Irmão, isso aqui é uma carta. O que ele está falando lá no 10 tem a ver com o 11, que ele está fazendo uma crítica à maneira como os irmãos eram injustos na Santa Ceia. No 11, ele diz, irmãos, aqui no 12, é uma continuação, irmãos, não tem versículo para Paulo. Tem versículo só para nós, amém? O cara não tinha versículo aqui. Então, quando ele diz assim, mas agora quero apresentar um caminho muito melhor, ele não trocou de capítulo, era a continuação da mesma carta, que dizia assim no 13, se eu falar com eloquência humana e com êxtase dos próprios anjos, ou se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas eu não tiver o quê? O amor. Eu passarei do rangido de uma porta enferrujada. Outros textos dizem, eu serei como um sino que retine. Enfim, você será um ruído, ou seja, você não produzirá o som, você não expelirá o cheiro de Deus, você não testificará de Deus se você tiver aquelas coisas sem ter essa. É o que ele está dizendo aqui. Ele vai dizer assim, se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios. Quem falava de revelação? No 12, são os dons que ele está falando. Se eu falar com eloquência humana, está falando da proclamação da palavra, que era outro dom. Ele está fazendo um paralelo agora entre os dons e o fruto. É isso que ele está fazendo aqui no 13. E ele vai dizer, irmãos, se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como um dia. Por quê? Revelação, dom de revelação, eu deixo tudo claro. Está falando dos dons ainda. Se eu não tiver o quê? Fé. Então ele falou do amor, falou da fé. Para dizer uma montanha, pule, e ela pular e não tiver amor, eu nada serei. Se eu der tudo aos pobres e ainda for à fogueira como um mártir, mas eu não tiver amor, não chegarei a lugar algum. Assim não importa o que eu diga, não importa o que eu creia, o que eu faça. Sem amor eu estou falido, diz o texto. Sem amor eu não sou nada. E aí, eu chamo a atenção para vocês do versículo 13, que é o último versículo do capítulo 13, para nós fechar essa questão aqui, quando ele diz assim, mas por enquanto, até chegar à perfeição, ou seja, até o dia que Cristo retornar, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo. Confiança firme em Deus, esperança inabalável e um amor extravagante. E o melhor desses 3, o amor. Ele vai falar, o que sobra no final, irmãos, o caminho mais excelente que Deus está falando aqui nessa palavra é a fé, a esperança e o amor. Está aqui nesse texto. Então, o que o apóstolo está dizendo, irmãos? Olha, vocês estão confundindo as coisas.
Os dons espirituais e o fruto do Espírito não são duas coisas concorrentes. Mas nós precisamos das duas coisas dentro da igreja. Imagina os irmãos a importância dos dons aqui no nosso meio. Imagina se nós tivéssemos de fato, e temos profetas entre nós. Pessoas que falam da parte de Deus. Imagina outros jovens aqui que tivesse, por exemplo, Deus desse a essa pessoa a capacidade de cura. Imagina se nós estivéssemos aqui, e que bênção se nós tivermos pessoas que falem em outras línguas. Que bênção se nós tivéssemos essas pessoas, e temos, Ou seja, tudo isso são ferramentas de Deus para a igreja. São ferramentas, os dons, irmãos, eles são o quê? São ferramentas de Deus para a igreja. Na carta aos Timóteos, Paulo fala claramente isso. Os dons são para exortação, consolação, edificação da igreja. Tem mais uma coisa, esqueci, tem um quarto aí. Ou seja, os dons são o quê? Para edificar, para consolar, para exortar. O dom é uma capacidade divina que Deus dá a você para que a igreja cresça, se enriqueça, tenha capacidade de promover o sobrenatural no meio do povo. É isso que ele está falando aqui. Agora, o seguinte, irmãos, dom não é ministério. Dom não é ministério. O cara, ele tem o dom de profecia. Parece que o cara é o profeta. Não é profeta, porque ministério de profeta acabou lá no Antigo Testamento. Não tem mais ministério profético no Novo Testamento. Você pode receber o dom. O Jean pode receber hoje, o Espírito dá a ele o dom de cura. E ele orar para uma pessoa e essa pessoa ser curada. Dá para ele, porque o Espírito dá para quem quer, quando quer e como quer. Ele pode usar qualquer um de nós aqui para profetizar, para fazer qualquer ministério daqueles que nós vimos lá dos dons de Coríntios 12. Agora, não significa que eu sou o proprietário desse dom. Porque não sou eu que tenho o dom. Então, Deus me deu e agora eu sou o curador. Imagina que eu tenho o dom de cura. Então, toda vez que tivesse alguém doente, eu levava essa pessoa lá e estava resolvido, Fechava o Hospital São José. Amém? E os irmãos médicos ali iam ficar bem tristes com essa história. Por quê, irmãos? Porque o dom Deus dá para você para quê? Para que você seja uma bênção numa circunstância real, concreta, onde Ele queira usar você. Agora, não significa que toda segunda-feira, terça, quarta, quinta, você vai estar bombando no dom. Porque o dom, o Espírito dá quando quer, aonde quer, como Ele quer. Sabe qual é o risco que nós corremos? É quando nós queremos nós mesmos articularmos o dom. Quando nós queremos, toda vez agora nós temos que falar a língua estranha. Ou toda vez tem que ter cura. Ou toda vez tem que ter milagre. Toda vez. E tem igrejas aí que são assim. Irmãos, quando nós temos, ou seja, quando nós temos, somos obrigados que ocorra aquilo, então o vento do Espírito não sopra para onde quer e como quer. Não diz, o Espírito Santo é como o vento, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Ou seja, o que essa palavra diz? Que o Espírito Santo, ele não é, ninguém sabe como ele opera. Eu não sei como Deus funciona. Deus funciona assim. Vamos fazer assim que vai dar um maior retetel. Não, vamos fazer assado que vai acontecer isso aqui. Não. O Espírito Santo, ele opera como ele quer. Quando ele quer. E não tem formas. Muito pelo contrário, irmãos. Vocês sabiam que se nós tentar forjar uma situação espiritual, isso se chama feitiçaria? Isso se chama feitiçaria. Porque o que é um macumbeiro, um feiticeiro? Ele vai lá, ele quer pelas próprias mãos dele, operando qualquer coisa, ele quer que o sagrado se mova. Que a dimensão espiritual se mova a partir do quê? De um movimento humano. Isso é feitiçaria. É quando eu acho que tem algumas coisas que eu posso fazer para que eu movimente o sagrado. E às vezes nós estamos fazendo feitiçaria às vezes na igreja. Porque nós queremos fazer com que o Espírito Santo faça o que ele não quer fazer. E muitas vezes o Espírito não, a gente chega todo estrupiado, todo arrombado, e Deus opera um negócio magnífico. Por quê?
Porque não é nós que determinamos como a coisa acontece, mas é Deus que faz com que ela aconteça da forma como Ele quer. Se os irmãos forem estudar a história dos avivamentos, o avivamento morável, o avivamento wesleyano, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento norte-americano lá nas 13 colônias, os avivamentos que ocorreram, os irmãos não estavam nem aí para Deus. O John Wesley, a mulher batia nele, ele saía a cavalo para não apanhar em casa. Leia a biografia dele que você vai ver. O cara virou crente. Chegava em casa, a mulher descia a marreta nele. Irmãos, e Deus começou a operar um avivamento wesleyano, do nada, irmãos. Depois de 50, 60 anos, as cadeias estavam vazias na Inglaterra. O parlamento tinha se convertido a Deus, sem que nenhum homem tivesse previamente feito nada. Se nós olharmos para a história, nós vamos perceber que Deus operou seus avivamentos sem que ninguém tivesse programado. É por isso que, particularmente, eu acho uma besteira nós ficarmos orando por um avivamento. Nós podemos pedir para Deus, para que Deus opere um avivamento. Agora, não necessariamente ele virá. É isso que eu quero dizer. Por quê? Porque se Deus não quiser operar esse avivamento, não vai ser o Johnny que vai fazer que ele opere. Nem o pastor Sebastião e nenhum dos eloquentes que estiverem pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque os dons são operados por Deus conforme Ele quer, do jeito que Ele quer. E eu mesmo já falei em línguas estranhas. Quantas vezes? Nos momentos que eu menos esperei fazer. Agora, tem gente que já falou línguas estranhas e aprendeu como se fala, e de vez em quando fala e fala por si mesmo, e não da parte de Deus, não é verdade? O cara já sabe. Tem até, né? Ripa na chulipa, na pá que vira tal. O cara já sabe. Feitiçaria. Ou é um ator. É um ator, não é verdade? Porque não é Deus que operou esse negócio. Quem opera o dom é Deus, conforme Ele quer. Tanto que o dom tinha em Corinto e não tinha em Colosso. Na cidade de Colosso, uma das igrejas mais fantásticas, mais elogiadas de todo o Novo Testamento, não tinha dom. Mas o apóstolo Paulo começa lá, Colossenses capítulo 1, dizendo assim, ó, irmãos, cada vez que eu lembro de vocês de Colosso, eu dou glória a Deus. Porque eu tenho visto a fé que opera em vocês, a esperança que vocês têm de que o Senhor vai voltar e de que Ele é o Redentor da vida de vocês, e que embora nós tenhamos passando o maior perrengue nessa vida, o Senhor vai vir fazer justiça sobre a terra um dia. Pô, essa esperança está no coração de vocês. E o amor que vocês têm um pelos outros. Ele falou isso para Colosso. Ele não falou de dom. É interessante isso. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender coisas bem simples. O dom é uma ferramenta. Amém? O dom é uma ferramenta. O fruto é uma essência. O fruto que está lá em Gálatas 5, fé, alegria, benignidade, bondade, paciência, domínio próprio. O que são aquilo? O fruto do Espírito. O que é o fruto de uma árvore? É o resultado que a árvore está viva. A árvore já foi uma semente, ela cresceu, ela teve folhas, teve flores e agora ela tem fruto. Quando o apóstolo Paulo se utiliza, se ele se utiliza dessa metáfora, o que ele está falando? Ele está falando, ó, quando eu vejo um crente que foi semente, que cresceu, que tem folhas, o cara está está ficando maduro, a menina está crescendo na fé, ela está indo, está uma bênção. Já tem flores de Jesus na vida dela e de repente ela parece o quê? O fruto. O que é o fruto? Pô, a menina alegre, cara. Pô, era uma pessoa ranzinza, guerrilheira, kamikaze. Pô, ela está ali, uma menina alegre, ó. Não é verdade? Tu riu com o kamikaze? Pô, era uma pessoa que não sabia esperar, cara. Primeira coisa, ela já dava o coice, igual aquela do CQC, né? Pá! Do Pânico, obrigado. Ó, vê como eu não assisto. Saí bem agora, hein? O cara não sabia, o cara não tinha nada. O cara era crente na igreja, o cara mostrava a língua, ele saía com a faca na mão. E hoje não. Hoje ele é longânimo, sabe esperar, sabe ouvir.
Poxa, a pessoa sabe esperar em Deus, está na prova, mas não sai excomungando Deus, mas poxa, Senhor, eu vou esperar aqui, estou em dificuldade. Benignidade, sabe? A pessoa chegou lá, o benigno é aquele que sempre vê o lado positivo da coisa. Pô, viu aquele cara lá, pô, o cara deu altos furados, o cara chegou, já está na igreja 1 ano, e sabe, ele não é o bambambam. O cara tem esse problema, tem aquele outro, aí você chega e fala assim, pô, meu irmão, mas se soubesse como ele chegou aqui na igreja, esse é o benigno. Pô, irmão, se soubesse de onde é que ele saiu, qual foi a história desse cara aqui, nesse 1 ano ele já teve transformações magníficas, fantásticas na vida dele, amém? Esse é o benigno. Fantásticas as transformações que já teve na vida dele. Ele não é aquela Coca-Cola toda ainda, mas ele já não é mais aquele capilé que ele era quando ele chegou. Aquela Fanta uva, Fanta maracujá que ele chegou. Sem gás. Pô, um cara alegre, um cara para frente, pô. Domínio próprio. O cara tem amor. E aí o que esse cara que veio falar comigo, pastor, mas a gente não viu todos os dons se manifestando no retiro. Pô, cara, você não viu o amor que eles tinham entre eles? A benignidade, a bondade, a paciência que a gente teve que ter com um monte de gente, né? O domínio próprio, a fé, a alegria que estava no meio. Você não percebe que isso é o fruto da presença do Espírito? É isso. É isso. Irmãos, eu vim de berço pentecostal também. Irmãos, eu fui descobrir depois de uma fase da minha vida. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Porque o poder de Deus não é a ferramenta, ele é a essência. O que é fé, domínio próprio, benignidade? É uma transformação interior. O fruto é interior, o dom é exterior. Profecia, cura, o dom é para fora. Milagres, interpretar a língua, falar a língua, o dom é para fora. O fruto é aqui dentro. O fruto é interior, é transformação de caráter, é transformação de vida. É a pessoa que chegou capilé e é agora uma Coca-Cola. É dentro. Então, Deus não está dizendo o seguinte, esse negócio de pentecostalismo aí é uma viagem. Como os reformados às vezes olham para nós, né? Estão tudo maluco lá. Mas os pentecostais também olham assim para os reformados e dizem, puxa, mas esse cara aí, esse cara tem fruto aí na vida dessa gente. Porque essas coisas são complementares, elas não são concorrentes, elas não estão uma contra a outra. Deus quer, primeiro, que nós estejamos o fruto, a essência, e Ele também quer nos capacitar com os dons. Os irmãos compreendem isso? Porque o fruto é interior. Irmãos, o Russell Shedd, que é batista, não fala em língua estranha. Ele nem crê em língua estranha, para vocês terem uma ideia. Já falei pessoalmente com ele sobre isso. Irmãos, ele não é cheio do Espírito, aquele homem lá? Fala sério. Jesus nunca falou em língua estranha, irmãos. Vamos começar assim por aí. Básico assim, só para citar alguns exemplos. Teve apóstolo que falou, teve apóstolo que não falou, porque Deus dá como Ele quer e não dá para o outro, se faz assim. Então, a gente precisa entender que a gente está vivendo, a gente veio a maioria do mundo penteca, mas também tem uma galera reformada e parece que os nossos mundos não se encaixam. Se encaixam sim. Se encaixam sim. Porque é o seguinte, cara, você pode ser, o Lucas pode ser um pedreiro, ok? Imagina, pedreirão, bombado, tal, orelha seca, massa caindo aqui. Ele está na construção, ele tem as ferramentas, tem marreta, talhadeira, tem lá um prumo. Ele é um pedreiro que tem as ferramentas, ok? Ele está na obra. Agora, quando ele foi dar uma volta no centro e ele está sem o prumo, sem a marreta e sem a talhadeira, ele deixa de ser pedreiro? Não, ele continua sendo. Porque pedreiro é a essência dele, aquilo que ele é. Ok? As ferramentas são algo que ele tem. Assim também são o fruto e os dons. O fruto é a essência de que você é. Ninguém é filho de Deus se não é ministrado pelo Espírito de Deus, diz Romanos. Ou seja, se você não tem o fruto, então você não tem nada.
Porque você pega um médico e dá para ele uma talhadeira e uma marreta e manda ele construir a casa, ele não constrói. Porque não são as ferramentas que fazem dele ser um pedreiro, mas a essência. Assim como se você dá também o bisturi, né, e as ferramentas de um médico para um pedreiro, não são as ferramentas que fazem do pedreiro ser médico. Então assim somos nós como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus porque Deus opera de nós o quê? A fé, a esperança e o amor. Está lá em Gálatas 5, está em Colossenses, está aqui no final de 1 Coríntios 13. Eu quero mostrar para vocês um caminho mais excelente. Vocês têm os dons, mas irmãos, precisa haver uma transformação interior, da essência. E aí, Deus pode fazer da Sabrina, ela tem o fruto já, e ela tem o fruto. A gente tem visto, Deus está operando na vida dela. Deus está trabalhando, a gente viu que ela era capilé quando chegou aqui. E hoje já está Coca-Cola. Mas você vê, agora, necessariamente ela não tem todos os dons. Os irmãos da Bleia lembram, e eu vivi também, passei por lá. Irmãos, lembram a crise que era quando o cara não falava língua estranha na Bleia, vocês lembram disso? E na Quadranga também, o cara batia, falava com Deus, Deus, mas eu quero que todo mundo seja, eu quero aquele dom lá. Eu não sei porque que elegeram o dom de línguas como o dom acima de todos, se o próprio texto, capítulo 12, diz, irmãos, não é um maior que o outro, mas todos, é a diversidade que é o importante. E nós temos que entender também que o fato de nós falarmos em línguas estranhas não foi aquilo que aconteceu lá em Pentecostes, irmãos. A língua estranha é uma coisa que acontecia na igreja de Corinto. Lá em Pentecostes, quando Jesus falou, ficai lá em Jerusalém, vocês esperando aí que eu vou descer poder sobre a vida de vocês. Vou descer poder. Poder, escutaram? Poder, ele falou. E aí veio línguas de fogo, tal, e desceu sobre eles, ok? O que aconteceu ali? Falaram línguas. Que línguas? Falaram outros idiomas, diz o texto. O da Galácia entendia o que o da Trácia falava, o de Perge entendia o que o cara da Península Ibérica falava. Ou seja, é como se nós tivéssemos o alemão, estava entendendo o que o espanhol falava, o japonês entendia o que o português falava. A glossolalia é o nome desse termo. Que um milagre aconteceu. Irmãos, agora o que mudou? O que mudou de antes para depois do Pentecoste? O Pentecoste tem tudo a ver com a Torre de Babel, vocês sabiam disso? Lá na Torre de Babel, a petulância e a arrogância humana fez com que todo mundo que era uma só língua falassem múltiplas línguas e se confundissem. No Pentecoste, o amor e a fé e a esperança que eles tinham em Deus lá naquele cenáculo fizeram que todos que eram de línguas diferentes falassem um mesmo idioma, ou se compreendessem todos. A arrogância dissipa, a fé e a esperança do amor une. O Pentecoste tem tudo a ver com Babel. Agora, o que começou a acontecer, irmãos? Era o João, discípulo, que era filho do trovão, e depois reclinava a cabeça no peito de Jesus. O Pedro, covarde, que não teve nem coragem de assistir a crucificação do Senhor, estava indo para Roma mesmo sabendo que ia ser morto, porque ele queria alcançar as vidas que estavam lá. De um covarde, Deus faz um homem cheio de fé. De um borra-botas, Deus enche o coração do cara de esperança. Foi isso que aconteceu. Qual foi o poder? Fizeram um milagre aqui, um milagre lá, mas isso não é o poder. O poder é o que Deus está operando dentro de nós, transformando o nosso caráter, fazendo da gente melhor, gente segundo o coração de Deus. E é quando nós vemos essas coisas operando em nós, então de fato o poder de Deus já está em nós. E aí também oramos ao Senhor porque o Senhor venha com dons, porque o dom complementa. Ele pega a essência de quem nós somos e Deus ainda por cima nos capacita com ferramentas para nós nos tornarmos ainda mais úteis, ainda mais operosos, ainda mais bênção no reino de Deus. Então quando você vê um penteca lá e você vê um reformado, nós não precisamos botar uma espada na mão de cada um, não. Nós temos que andar de mãos dadas. Porque essas duas coisas são importantes. Agora, o dom não substitui o fruto. Amém? Não. Já vi muita gente falar em língua estranha e chegar em casa e bater na mulher. Gi, é verdade ou não é, Gi?
Não é que ela apanhava, viu, irmãos? O marido dela... Não é isso. Mas ela sabe disso. Não, eu sabia. Porque, irmãos, o dom, até uma mula profetizou. Uma mula não profetizou na Bíblia? Então, irmãos, quer dizer assim, que não precisa ser muita coisa para receber o dom. Deus opera, não é porque você é bom, porque é Deus que dá. Então, se uma mula recebeu o dom de profecia, todo mundo aqui está páreo. É porque é a graça de Deus. É Deus, é o Espírito que dá para você quando Ele quer, da forma que Ele quer, como Ele quer. E não é porque você merece. Porque a mula não merecia. E nós não merecemos. Quem aqui merece ter o dom de ter a oportunidade de um Deus ministrar sobre você um poder de, através da sua oração, alguém ser curado, irmãos? Quem daqui tem? Ninguém tem. O Espírito vem e opera em você, e você é uma bênção na vida de outras pessoas, mas isso não tem nada a ver com a sua vida interior. Certo? Você pode ser usado para curar, você pode falar em línguas estranhas, você pode ter profecia, tudo isso. Mas se não começar a aparecer Gálatas 5 dentro do seu coração, então você perdeu o bonde. Porque o fruto é a essência. E Deus está transformando a essência. Deus quer pegar aquilo que a gente é, essa tralha que nós somos, esse tudo que nós somos, e nós sabemos bem quem nós somos, e Deus quer fazer da gente muito melhor. Deus quer nos dar um caminho muito mais excelente. Então, quando eu cheguei nesse retiro e eu vi tudo o que estava acontecendo, eu vi que Deus já está nos dando esse caminho mais excelente. E foi isso que eu respondi para o irmão. Irmão, eu vou orar, e eu peço que os irmãos orem, para que Deus nos capacite com os dons. Mas não adianta nós estar cheio de dons, com um monte de gente com a vida esculhambada, avacalhada. Porque o que Deus quer operar é o seguinte: quando a gente vê que um monte de homens e mulheres totalmente diferentes estão andando em unidade, que apesar de quem o outro cara é, eles estavam lá no quarto juntos, apesar das diferenças de opinião, das histórias que são diferentes, eles estavam todos unidos, e não estava olhando para o que o cara tinha de mal, mas estava olhando para o que o cara tinha de bom, tinha benignidade ali. Mesmo que o cara chegou no retiro todo atrapalhado, ele não olhou e disse assim: poxa, por que ele já não chegou aqui bombando? Não, esse cara ainda vai dar bom. Longanimidade. Quando a velhinha lá do restaurante botou aquele risoto de frango à noite, domínio próprio. Domínio próprio. Que aquele risoto de frango lá, eu disse: senhora, não foi bem assim que a gente tinha imaginado esse cardápio. Né? Poxa, domínio próprio. Não é aquilo que a gente quer fazer, mas aquilo que eu preciso fazer, eu preciso me dominar. Não posso sair dando porrada, falando o que sai na cabeça. Por quê? Porque é um outro espírito que opera. Deus está nos dando um caminho ainda mais excelente. E o caminho mais excelente é esse, que nós sejamos os frutos, porque o fruto mexe com a nossa essência. E quiçá, né, e oxalá, e tomara, e quisera que Deus opere de nós também os dons, no nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé então. Irmãos, esses dois mundos, a galera da banda pode chegar ali, a gente vai ter uma última canção, vai ter um vídeo no final, é verdade isso, Saulo? Umas fotos, a gente vai passar umas fotos, só uma última canção para a gente fechar, ok? Mas eu gostaria que essa palavra esclarecesse ao coração dos irmãos essas questões, muito importantes para a gente, que a gente não deve desmerecer os dons, irmãos, os dons são fundamentais para a igreja, mas tem um caminho mais excelente que Deus já está fazendo entre nós, e quem viu e foi no retiro, e quem não foi também, mas quem está vivendo hoje, quem entrou por essa porta aqui, viu essa galera junto aqui, já viu que Deus está nos fazendo trilhar esse caminho mais excelente, amém?